misericórdia, a tua bondade, ó Pai querido, e a tua soberania sobre a nossa vida, sobre a vida de cada ser desse planeta. Tudo, tudo, tudo está debaixo da tua vontade, debaixo do teu controle, ó Pai. Nada escapa do teu olhar, nada escapa, ó Pai querido, das suas ações. E sabemos que pela tua bondade e pela tua misericórdia recebemos de ti um tratamento especial, tratamento de pai que ama, que também tem um plano, Pai, de nos educar, de moldar o nosso caráter para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Te louvamos por fazermos parte desse plano, pedimos perdão pelas várias formas que nós resistimos a Ele, ó Pai, e clamamos que o Senhor não permita que a nossa consciência se cauterize, pelo contrário, que tenhamos uma consciência, ó Pai querido, saudável, na qual, quando a Tua Palavra, juntamente com o Teu Santo Espírito, nos mostrar áreas que precisamos mudar para Te agradar, que possamos fazer isso com alegria, com perseverança, Pai querido, sabendo que, ao fazer isso, além de Te alegrar, ainda há prêmios nos aguardando. Que essas verdades nos estimulem a vivermos aqui neste mundo, ó Pai, fazendo a diferença. Isso é, mostrando, ó Pai querido, para as pessoas o Teu amor e a Tua justiça. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Está projetando, aqui não está passando, então, se alguém puder me ajudar para eu poder acompanhar aqui, vai ser bom. Se não der, 2 textos bíblicos que eu quero relembrar, mas antes eu quero voltar. Acho que não está voltando. Alguém pode acessar para mim? Está bloqueado. Por favor. Apocalipse 22, 12, nós temos uma promessa de Deus, né, dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho a retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso foi escrito no ano 100 da era cristã. No nosso calendário, então, isso foi escrito há 1900 anos atrás. E lá Jesus estava dizendo para aquela igreja, naquele contexto, que ele viria sem demora. Só que ele ainda não veio. Isso significa que nós estamos fazendo parte agora de um grupo de cristãos que corre o risco de esquecer a exortação de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 18. Aqui nós temos um alerta de Deus. Interessante, um alerta de Deus já para aquela geração de cristãos, que por causa, do ponto de vista deles, de estar demorando o cumprimento dessa promessa, alguns estavam duvidando dela. Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo, a alegação dessas pessoas. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca e fez surgir no meio as águas, e depois com as águas destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Por que Pedro faz questão de lembrar dessa circunstância e lembrar desse acontecimento? Porque a grande tribulação é uma repetição do julgamento de Deus sobre a humanidade, apenas usando
coisas diferentes. Pela mesma palavra, os céus que agora e a terra que agora existem foram reservadas para o fogo e estão aguardando para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Por isso que pode acontecer daqui um segundo. Pode acontecer que daqui a pouco só fica a nossa roupa do corpo aqui. E a gente, pum. Logo, amados, não se esqueçam disso. Versículo 9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Ele é paciente porque Ele tem um grupo de pessoas que Ele está trabalhando para transformar o caráter dessas pessoas, os seus filhos. E existe um grupo de pessoas que Ele ainda vai salvar. Nós não sabemos aí quantos são, mas é por causa dos salvos, por causa dos eleitos, que isso ainda não aconteceu. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então, quando o último eleito se arrepender, então vai acontecer o arrebatamento. Versículo 10. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, até os elementos serão consumidos pelo fogo, a terra e tudo que nelas há serão expostos. Então agora ele começa a falar também, não somente do arrebatamento, mas de tudo aquilo que vai acontecer durante a tribulação e também coisas que vão acontecer bem no fim. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. O tribunal de Cristo vai avaliar a nossa luta, o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa aspiração, quanto em relação a ter esse tipo de vida de santidade e vida de devoção a Deus. O quanto eu faço as coisas pensando em Deus e agradar a Deus, e o quanto eu luto contra o pecado. É isso que o tribunal de Cristo vai avaliar, e é importante que nós entendamos isso, não é? Esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia Ele incendiará os céus, os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa novos céus e nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se em levar uma vida pacífica, pura, sem culpa aos olhos de Deus. Lembre-se de que a paciência de nosso Senhor Jesus Cristo permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo escreveu com sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender. Os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos. Acreditem, pode acontecer daqui um segundo. É isso que ele está dizendo, não é? Estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. E ele fecha a carta dizendo, ou resumindo, não é, como deve ser a nossa vida cristã enquanto a gente aguarda isso. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Eu trouxe algumas notícias atuais que nos ajudam a lembrar e a crer que o arrebatamento pode ser nesse instante. Algumas pessoas vão dizer que a gente vê coisas, ou imaginamos coisas, que somos fanáticos, mas a verdade é essa. Jesus nos deixou um alerta
para que a gente observe o que está acontecendo no mundo, justamente com esse propósito, de lembrar que pode acontecer a qualquer momento. A União Europeia envia a clara mensagem de que o tempo de paz na Europa terminou. A Comissão Europeia está tentando impulsionar a produção de munições na Europa através de um plano que assegure não apenas os fornecimentos contínuos à Ucrânia, como também restaure suas reservas. Tem aí o site. O avião do juízo final dos Estados Unidos, capaz de ordenar ataques nucleares, é visto na Europa. Os Estados Unidos e a Rússia são os dois únicos países do mundo que possuem aviões do juízo final, um tipo de posto de comando aerotransportado projetado para lançar ataques nucleares e sobreviver a um ataque nuclear inimigo. As aeronaves foram criadas durante a Guerra Fria, mas ganharam nova relevância no meio do conflito em andamento na Ucrânia. O Brasil não é neutro nessa história, irmãos. A gente acha que a gente está aqui, não tem nada a ver com isso. Pequim, manobras navais de Rússia, China, África do Sul, promoverão cooperação do BRICS, que é uma união dos países emergentes. Desse grupo faz parte Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os exércitos navais conjuntos da Rússia, China e África do Sul promoverão ainda mais a cooperação em defesa e segurança entre os Estados Unidos, ou os estados da BRICS, desculpe, ok? Disse o porta-voz do Ministério de Defesa chinês, Tang Kefei, em coletiva de imprensa. Os exercícios conjuntos realizados desta vez promoverão a posterior cooperação no campo de defesa e segurança entre esses estados, bem como aumentarão a capacidade de todas as partes envolvidas de garantir conjuntamente a segurança no mar. E veja, quando o mundo fala de paz e segurança, o que Jesus diz? Está próximo. Após Estados Unidos e Israel critica ancoragem de navios do Irã aqui no Brasil. O Brasil não pode dar prêmio a Estado maligno. Não são só os Estados Unidos que estão incomodados com a entrada de embarcações iranianas no Brasil. Israel também criticou a concessão de atracamento permitida pelo governo brasileiro e pediu a Brasília que os mandasse embora. Nessa quinta-feira, dia 2, porta-voz do ministro das Relações Exteriores israelense, Lior Hayad, chamou a ancoragem brasileira para os navios de guerra de desenvolvimento perigoso e lamentável. E nós temos que lembrar da promessa, que aqueles que abençoam Israel serão abençoados, e aqueles que são contra Israel serão amaldiçoados. Nosso país não é neutro. Não existe país neutro. Nós já estudamos que um dia todas as nações vão seguir a liderança do anticristo contra Jesus. Então, irmãos, é bom a gente lembrar que vivemos esse período. Significa que vai acontecer daqui a um segundo? Significa que pode acontecer daqui a um segundo. E Deus ordena que vivamos com essa esperança. É uma ordem de Deus. Essa ordem de Deus vai garantir para nós alegria, paz, no meio desse mundo terrível em que nós vivemos. É uma questão de fé. Com isso, vamos voltar ao tribunal de Cristo. Sei que eu tenho pouco tempo para hoje, mas hoje eu quero enfatizar apenas uma ilustração. Eu quero que vocês meditem nessa ilustração. Ok? O tribunal de Cristo vai acontecer logo depois do arrebatamento. Enquanto aqui na terra estiverem sofrendo o dia do Senhor, enquanto aqui na terra Deus vai estar agindo contra toda a impiedade, aquelas pessoas que estão perguntando, o que é que Deus está fazendo no meio de toda essa injustiça que a gente está vendo aqui? Então eles vão ver o que Deus vai fazer nesse período de 7 anos. Como é para lidar com as pessoas que foram descrentes
Durante todo esse período, a igreja é arrebatada e lá ela vai participar do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo visa o quê? Visa consumar a união da igreja com o Senhor Jesus. Essa união, ela é ilustrada através do casamento. O casamento indissolúvel entre todos os salvos com Jesus e vivendo agora com o noivo no melhor lugar do mundo. É isso que significa o tribunal de Cristo. Começa com essa situação para que a igreja possa chegar com a vida acertada e pura diante de Jesus para o casamento. Só relembrando, então não é o julgamento dos crentes em relação à condenação eterna, porque a salvação é de graça, então não tem nada a ver se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno, tá bom? É o julgamento dos salvos, e são salvos para sempre, ok? Então tem a ver com premiação ou perda, não tem a ver com céu e inferno. A salvação é conquistada por Cristo, celebramos a ceia, lembrando dessa verdade. É um local de reconhecimento, é um local de aprovação ou reprovação. Será o julgamento para distribuição de prêmios. A Bíblia apresenta coroas ou galardões para os membros da igreja, pelas obras, pelas suas ações, após o novo nascimento, após a conversão. Tudo o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, após a conversão, está sendo anotado, ok? E nós vamos prestar contas a Deus. Vai revelar a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa devoção, o nosso desejo por aquilo que Deus deseja. É isso que vai ser avaliado no tribunal de Cristo. Está relacionado com as bodas do Cordeiro, com o casamento do Cordeiro, né? O casamento, a união definitiva de Cristo com a igreja. Então, Deus ilustra o nosso relacionamento com Ele de várias maneiras. Uma dessas ilustrações é o casamento. A igreja, corpo de Cristo, nós somos a noiva, né? E Cristo noivo. 2 Coríntios fala isso. Porque o zelo por nós, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um esposo que é Cristo. Então Deus faz questão de inspirar Paulo para mostrar que o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com o mundo tem a ver com o relacionamento de um homem e uma mulher, de noivo e noiva. E quem namora, quem já namorou ou quem é casado, sabe, não é? Os ciúmes justo que deve haver nesse relacionamento. Um ciúmes que leva cada um se preservar exclusivamente para o outro. E diz que Deus olha para nós assim. E Deus olha para a nossa vida assim. Deus olha para aquilo que nós estamos cobiçando, que deveria ser exclusivamente agradar a Ele. E Ele usa essa ilustração, uma ilustração muito séria, mostrando, né, o quanto Deus leva a sério esse relacionamento. É ilustrado em Efésios, quando fala sobre o papel do homem e o papel da mulher no relacionamento conjugal, e no meio desse ensinamento, ele fala sobre Jesus Cristo, o que Ele está fazendo por nós. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E aí a finalidade. Por que é que Cristo se entregou? Para nos livrar do inferno? Também. Mas isso aí é o plano lateral, colateral. Ele morreu por nós para nos santificar, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. É por isso que a gente vem aqui e ouve a palavra. E aí a reação de vocês, a minha reação, quando eu ouço a palavra, vai revelar que tipo de noiva eu sou. É isso que está revelando. Se eu sou uma noiva
A ou B, vou ficar por aqui. Ok? Acho melhor. Para apresentar a si mesmo, o plano de Deus é nos apresentar uma igreja gloriosa. Né? Já viu? Né? Normalmente, no casamento, os olhos estão voltados para a noiva, no nosso contexto aqui. E é assim também, não é errado, não. Né? Quando a noiva entra com aquele vestido, né? Então o noivo, né? E todo mundo, a ideia é essa, né? Quando nós entrarmos, né? E as pessoas estivessem no casamento e ver, nossa, olha o que Deus fez, né? Por essas pessoas, olha o caráter transformado. Né? Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem pecado, nem ruga. E não é botox aqui não, aqui é sangue de Cristo mesmo. Não é? Nem coisa semelhante, porém, olha a ênfase, santa e sem defeito. O tribunal de Cristo vai levar em consideração o quanto nós levamos a sério a nossa devoção a Jesus. E a nossa devoção a Jesus é demonstrada a nossa luta em relação a tudo que é pecado. Naquilo que eu sei que agrada a Deus e desagrada o que eu estou fazendo com isso. Entende? Desde o pecado de usar esse corpo para serviço do nosso Deus, como para outras coisas que agradam a Deus. E ele termina, né, o versículo 3 dizendo, grande é esse mistério. E ele não está falando do casamento de um homem e uma mulher, ele está falando de algo muito além disso. Né? Eu me refiro de Cristo e a igreja, esse relacionamento. Ok? Então, juntamente com a salvação, Deus planejou nos moldar, nos transformar. Fazer pessoas, né, perfeitas. E Jesus está investindo. Ele está trabalhando na nossa vida. Ele está trabalhando com paciência, ele está trabalhando com disciplina, ele está trabalhando em cuidar de nós durante todo esse processo, não importa. Né? Nós vimos aqui o testemunho da irmãzinha. A irmãzinha mais pecadora que você sou eu. Né? Não, se você perguntar para a minha família, ela sabe. E a minha família nem sabe o que passa na minha mente. Mas é isso. Não é? É Deus trabalhando na nossa vida. A gente vê a paciência, mas mesmo nós sendo pecadores como somos, olha como Deus ainda cuida de nós. Né? Mesmo que muitas vezes nós estamos traindo o nosso noivo, ainda veja como ele é amoroso, como ele é misericordioso, como ele não desiste. Né? Deus não vai desistir de você. Se você é salvo de verdade, Deus não vai desistir de você. Não significa que Ele não vai te apertar, porque Ele tem um plano, Ele vai fazer com que você seja aquilo que você tem que ser. Não tem jeito. Né? Então, se Ele vai usar o cajado para pegar você e puxar você para perto dEle, ou se Ele vai usar o cajado para quebrar a sua patinha, para você ficar perto dEle, Ele vai fazer. E tudo isso é bom, é isso que você tem que entender, isso é bom. Não é? Mas nós temos, diante de Deus, o privilégio, com a ajuda do Espírito Santo, de decidir o que Ele vai usar. Por isso que nós temos, inclusive, prêmios em relação a isso. Né? A nossa responsabilidade é uma só, é corresponder, é cooperar com Deus. Isso é bom, entende? É a melhor coisa que nós podemos fazer. Então, no tribunal de Cristo, nós vamos prestar contas sobre a nossa resposta a esse investimento que Jesus está fazendo em nós, sobre o derramar do seu sangue para nos salvar. Isso vai acontecer depois do arrebatamento. Então, a igreja, ela vai ser poupada da tribulação, sim. Por quê? Porque agora há um encontro pessoal, único e exclusivo, entre a igreja e o seu noivo, Jesus. Para a gente entender, vocês têm a apostila na página 23, o Maurício já ensinou sobre isso há alguns anos atrás no retiro, e eu quero passar ponto por ponto, rapidinho, sobre isso, para vocês entenderem. Né? A Bíblia ilustra a própria Bíblia. Quando existem figuras de linguagem na Bíblia, a própria Bíblia mostra como é que nós temos que interpretar isso. Ok? Então, a apostila deve ser a página 47 de vocês, se eu não anotei errado. Mas o casamento, né, lá naquela área de Israel, ele representa bem esse costume. E Deus usou esse costume, porque foi Ele que implantou isso, né, lá no povo de Israel,
para ilustrar o relacionamento de Deus com Israel e para mostrar o relacionamento que Jesus quer ter com a igreja. Então, no casamento tem um contrato. Esse contrato acontece antes do casamento, ok? Então, é um contrato assinado. E existe a apresentação, né, do noivo e da noiva no momento ideal, e depois existe a festa ou a ceia do casamento. Então, sobre o contrato, ocorria entre os pais. Então, o contrato é feito com os pais, ok? Ainda, em relação aos filhos, pode ser quando eles eram crianças, e eu sei que às vezes a gente critica isso, não quero entrar no mérito, mas pais combinam, não, meu filho vai casar com a sua filha vai casar com o meu filho, ok? Às vezes acontece quando eram jovens, ok? Ou, às vezes, acontece por um pedido do interessado ao pai. Então, um jovem pode chegar para o pai da noiva e dizer, eu estou interessado na sua filha. Então, existem esses três aspectos, ok? Era celebrado diante de juízes ou sacerdotes, com pagamento de um dote. Não é o casamento. Vamos comer, está combinado. Então, tá bom, então agora a gente vai lá aqui no Brasil, você vai lá no cartório e você faz um documento. É por isso que no Antigo Testamento a quebra desse documento também é chamado de divórcio, antes de consumar. E às vezes as pessoas fazem confusão, trazendo isso também para o Novo Testamento, ok? Então, a noiva agora, a noiva ela é comprada. Quando o homem dá o dote para o pai da noiva, ele está comprando a noiva. Não está dizendo que a noiva é um objeto. Está dizendo que vale muito. O cara tinha que trabalhar duro para poder comprar. Revela o valor. Por isso que a Bíblia diz, né? É só Deus que pode dar uma esposa adequada para o marido. Revela o valor, não revela que ela é uma mercadoria, ao contrário, valoriza. Nós fomos comprados por Cristo. O sangue dele que comprou a igreja. Entende? Os contratados eram considerados marido e mulher, eles eram considerados casados, mesmo não convivendo juntos. Vocês lembram da história de José e Maria. Após a realização do contrato, ocorria o período de preparação. Bom, então vamos preparar, né? Então vamos preparar uma casa. A casa, naquele contexto, era a responsabilidade do noivo. E ele fazia a casa perto da casa do papai. Isso não era errado, não. Perto da casa do pai dele. Não é assim que a igreja vai morar? A igreja vai morar onde? Vai morar com Jesus na casa de quem? Do pai. Está tudo certo. Não é? E também a noiva preparava o enxoval. E o enxoval era com o dinheiro do noivo. O noivo dava o dinheiro para a noiva e falava, agora você é responsável em preparar o enxoval. Ok? O contrato só poderia ser desfeito com carta de divórcio ou com a morte de um deles. Só isso que poderia. E a pena pela quebra do contrato por adultério é morte por apedrejamento. Eles não são casados no sentido de corpos, mas eles assinaram um contrato. E se nesse período acontecesse adultério, quem cometeu adultério ia morrer. Por isso que José, na história com Maria, falou, o que eu faço agora? Eu quero preservar, mas ela está grávida, ele não sabia o que estava acontecendo. Entende? A seriedade. E a seriedade de você ser um cristão casado com Jesus. E o perigo do adultério, enquanto a gente está aguardando aqui. Depois disso, então, tudo isso aqui é a preparação, a apresentação. Quando o noivo reclamava a execução do contrato, o noivo chegou, agora eu quero me casar. Eu já tenho a casa, já avisei, chegou a hora. Não é? Então, o seu pai, o que faz? O pai envia, né, seus servos, os servos aqui são os amigos do noivo, vai para a casa da noiva para cumprir o contrato. Está marcado,
A gente veio aqui, agora a gente quer levar a noiva para o noivo. Ok? Os amigos do noivo retornavam com a noiva e com o enxoval por ela preparado. Lembra, o enxoval foi preparado com o dinheiro do noivo. Agora está voltando ela, o enxoval. O noivo e a noiva encontravam-se no meio do caminho, isso é, entre a casa do noivo e a casa da noiva, o arrebatamento. Nós vamos encontrar com Jesus lá no meio, né? Ok? Tá bom? E aí, né, se encontram, afirmava que essa era a noiva, não, essa foi essa que eu contratei mesmo, está tudo certo. Né? Não trouxeram a noiva errada, ok? Comprei, foi ela que eu comprei, ok? Seguia-se um convite depois para a festa, então se mandava convite, né? Mandavam circular para todo mundo, olha, vai ter a festa. Os noivos retiravam-se para a moradia preparada pelo noivo, que é lá na casa do pai. Os noivos ficavam 7 dias escondidos, ocultos aos convidados, para que o noivo examinasse o enxoval que fora preparado pela noiva, com o dinheiro que ele deu, para verificar se o enxoval é digno dele ou não. Entende isso? Se a noiva é digna e se o enxoval é digno. O noivo escolhia entre o enxoval aprovado as vestes com a qual a noiva se apresentaria em público. Ele é que vai escolher a roupa da noiva. Como é que ela vai se apresentar na festa e na ceia do casamento. E depois disso, havia a consumação física do casamento. O ato sexual que fecha tudo isso. E depois, a festa. Ok? Deixa eu só voltar aqui. Deixa aí. Melhor deixar aqui. A festa, ou a ceia do casamento, era realizada na casa da noiva, sendo que a sua duração dependia das posses do noivo. Ocorria a apresentação da noiva aos convidados, ela estava toda vestida, né, que foi escolhida pelo noivo. A noiva era removida da sua família, da sociedade e dos amigos. Por quê? Porque agora vai morar com o noivo. O propósito da festa e da ceia do casamento era honrar o noivo e não a noiva. Esse é o costume da época. Agora a analogia. A igreja é noiva de Cristo, foi comprada por preço. O pagamento do dote do pai da noiva. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento dos vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Eu e você custamos muito caro para o pai e para o filho. Dinheiro nenhum pode pagar, muito menos obras. Que absurdo acreditar que eu posso fazer alguma coisa para me livrar dos meus pecados, da minha nojeira. Jesus, o noivo, foi preparar lugar para a noiva. Não é responsabilidade do noivo em relação à moradia? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Entende o tribunal de Cristo, preparando para o nosso casamento com Ele? Jesus está lá preparando o lugar para nós. A igreja recebeu dons para que os exerça para a glorificação do noivo.
Aqui ilustra a responsabilidade da esposa em adquirir o enxoval com o dinheiro do noivo. O que nós recebemos de Deus? Recebemos o Espírito Santo, recebemos a sua graça, recebemos dons espirituais e recebemos recursos materiais. Tudo isso para que a gente o sirva, para que a gente use, como se fosse o enxoval que a gente vai apresentar para o nosso noivo. Efésios 4. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, presente de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão aquele que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Entra todo mundo, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Veja o trabalho de todo mundo. Efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Colossenses 3. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então temos que fazer perguntas difíceis. Como você está servindo a Deus? Com o dote que Ele te deu, com os recursos, com aquilo que Ele te capacitou, com o seu tempo, com os seus dons, com o seu talento, com os seus tesouros. O arrebatamento da igreja será entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. O encontro no meio do caminho, entre as casas do noivo e da noiva. Você entende como Deus ilustra isso, mostra? E por que vai acontecer o arrebatamento? Por que tem a primeira vinda, invisível aos homens, mas visível para nós? E a segunda vinda, visível para todos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Após o arrebatamento, cada membro da igreja vai prestar contas da sua fidelidade no tribunal de Cristo. A noiva apresentando ao noivo o enxoval comprado com o dinheiro que recebeu dele para esse fim. Importa que nós todos, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O tribunal de Cristo, o bema, corresponde ao exame do enxoval. O que a noiva preparou enquanto estava esperando o casamento. O que ela preparou com os recursos enviados pelo noivo, o Senhor Jesus. Dons espirituais e tudo mais. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lembrando, não tem a ver com céu e inferno. Com certeza tem a ver com glória ou vergonha. Isso com certeza. Mas graças a Deus não céu e inferno. Entendem a importância de estarmos avaliando a nossa vida? Entende que nós não estamos aqui apenas, cuidado, para viver para nós mesmos?
entende esse plano de Deus, a importância que Ele dá à sua igreja a ponto de morrer, derramar o seu sangue, e entende aquilo que Ele espera de cada um de nós, enquanto nós estamos vivendo aqui nesse mundo? Eu quero ficar por aqui hoje, quero que a gente pense nisso. Nós temos um grande privilégio, de poder chegar naquele dia e ouvir de Deus: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, porque tudo que acontece aqui nesse mundo, né, à luz da eternidade, sobre o muito te colocarei. Mas você pode perceber que também pode acontecer da gente ser aquele tipo de homem que enterrou o talento. Entende? Lá fala de um descrente. Mas a Bíblia revela que nos últimos tempos, a igreja nominal vai viver mais parecido com os descrentes do que com os crentes. Lembra? Os últimos tempos serão tempos terríveis, os homens serão amantes de si mesmos, atrevidos, desobedientes aos pais e assim por diante, tendo aparência de piedade. Qual é o maior desejo que você tem? Você está atrás do quê? Cada vez que você levanta cada manhã, cada vez que eu levanto cada manhã, eu estou atrás do quê? Qual é a minha maior ambição? No que você mais pensa? O que você mais pensa é o que você mais está buscando. E o que você está mais buscando revela o quanto você é devoto a Deus, o quanto você teme ou honra ou respeita a Deus. E nós estamos aqui para isso, para a gente fazer essa autoanálise. Se é para sentir tristeza, que seja uma tristeza de arrependimento genuíno, porque isso é saudável e isso é bom. Naquilo que a gente percebe que a gente está indo bem, vamos perseverar. Aquilo que não estamos indo bem, vamos mudar. Vamos almejar chegar nesse dia e chegar lá e apresentar o enxoval e imaginar, né, o sorriso de Jesus, né, olhando para você, né, e falando: puxa, parabéns. Né, ter esse privilégio, dá tempo, ele não chegou. Esse é o lado bom de Jesus ainda não ter voltado. Né? Ainda dá tempo. Talvez você esteja, cuidado, no negativo, talvez você esteja empatado, vai chegar lá de mão vazia, né? Nem perde, nem ganha. Talvez você esteja indo bem. Queira mais. Nós temos esse privilégio. Deus nos deu a sua graça. A graça é poder. Nós temos que decidir, é uma decisão da nossa vontade. E é lógico, depois disso, lutar. Nosso Jesus merece, não merece? Obrigado, Deus, por esse plano maravilhoso, na qual nós fazemos parte sem mérito nenhum. O que precisa acontecer no nosso coração, só o Senhor pode promover. E a minha oração, ó Pai, é que eu, toda essa sua igreja, ó Pai querido, faça parte daquele grupo. Aquele grupo que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aquele grupo, ó Pai querido, que não importa o que as pessoas vão dizer, se vão nos chamar de fanáticos, não importa. Mas aquele grupo, ó Pai, que quer comparecer diante do Senhor para o casamento, ó Pai querido, com a vida em ordem, ó Pai, com um enxoval que te honra, te glorifica, Senhor, vivendo uma vida, ó Pai, motivada em todas as suas ações, pensamentos e palavras, em te agradar, ó Pai, antes de tomar qualquer decisão, ou depois de ter tomado qualquer decisão, lembrar se foi uma decisão que te agradou ou não. Se não foi, ó Pai, que o Senhor produza em nós arrependimento genuíno. Se te agradou, que a gente possa continuar perseverante, ó Pai querido, fazendo a diferença na vida uns dos outros e na vida da sociedade para a tua honra e tua glória. É a minha oração, é o meu desejo, é o meu pedido, em nome do teu Filho. Amém. Deus abençoe, queridos.